Tem uma mentira que você conta para si mesmo todos os dias. Uma mentira tão bem disfarçada de normalidade que você nem percebe que ela te engole por inteiro. Você acorda, toma café, checa as notificações, vai para o trabalho, faz tudo certo, mas sente um vazio ali no peito, como se estivesse andando em círculos sem nunca sair do lugar. E se eu te disser que essa rotina não é sua escolha? Que grande parte da sua vida foi escrita antes mesmo de você saber ler? Hoje eu vou te mostrar algo que ninguém mais fala sobre autoconhecimento. Você pode estar vivendo uma vida que não é sua e sequer percebeu. Não estou aqui para te dar frases bonitas ou falsas promessas de mudança rápida. Estou aqui para te confrontar com a verdade nua e crua, porque a única forma de começar a viver sua própria história é entender que até agora você só tem repetido a dos outros. Imagina alguém que vive há anos num relacionamento sem amor. Acorda ao lado da mesma pessoa todo dia, dorme na mesma cama, come na mesma mesa, mas não sente nada. Aos olhos do mundo parece feliz. Aos olhos dele mesmo parece suficiente. Até que, um dia, ele encara a realidade. Não é só que ele não ama mais, é que ele nunca amou de verdade. Só continuou porque era cômodo, porque era esperado. E agora já não sabe quem é sem aquilo. Agora me diz, isso soa familiar? Parece dramático? Talvez, mas a verdade é ainda mais dura. Muitos de nós estão casados com uma versão de si mesmos que nem reconhecem mais. Fingimos que estamos bem, que sabemos para onde vamos, que temos controle. Mas se pararmos para olhar fundo, descobrimos que a maior parte da nossa vida foi construída em cima de pressupostos alheios, do que os outros queriam pra gente, das expectativas da família, da sociedade, das redes sociais. E quando paramos de seguir esses mapas prontos, percebemos que não temos um caminho próprio traçado. Temos apenas cicatrizes de tentativas fracassadas e medo de errar de novo. Você já passou horas diante do espelho, se perguntando se tudo isso vale a pena? Já teve aquela sensação de que está assistindo a sua própria vida como um espectador? De que, apesar de tudo, você continua no piloto automático, repetindo padrões, mantendo relações vazias, fazendo trabalhos que não significam nada? Isso não é fraqueza, é sinal. Um alerta silencioso de que alguma coisa dentro de você clama por atenção. Porque viver uma vida falsa não é só cansativo, é trágico. E o pior, quase ninguém percebe enquanto ainda dá tempo de mudar. Então respira fundo. Encare isso como um primeiro passo. Se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque algo dentro de você já desconfia da verdade. E se você sentiu qualquer tipo de despertar agora, escreve aqui nos comentários. Eu tô aqui. Porque a jornada começa quando você para de fugir da pergunta mais importante. Você realmente está vivendo a vida certa? Eu tô aqui. Essas duas palavras não são só uma resposta nos comentários. São um reconhecimento, um acordo silencioso consigo mesmo de que você cansou de fingir que tudo está bem. E talvez essa seja a primeira vez que alguém te diz isso sem tentar te vender uma solução mágica. Porque o problema não é falta de motivação, não é preguiça ou falta de foco. É muito mais profundo. É como se sua vida fosse uma casa alheia. Você mora nela, paga as contas, cuida do jardim, mas nunca escolheu a planta, nem os móveis, nem sequer a cor das paredes. Você já parou para pensar por quê? Por que tantos seguem caminhos que não escolheram? Por que tantos têm medo de mudar, mesmo quando sentem que estão perdendo a si mesmos? A resposta pode te assustar, porque grande parte da sua vida foi escrita antes mesmo de você saber quem você era. Imagine um menino de 7 anos, sentado numa sala de aula pela primeira vez. Seus pais acabaram de decidir que ele vai fazer piano, porque vai ser bom para o futuro dele. Ele gosta de desenhar, de criar, de imaginar mundos, mas ninguém pergunta o que ele quer. Apenas definem o que é certo para ele. Anos depois, ele toca piano melhor do que qualquer um da escola. Ganha prêmios, elogios, aprovação, mas sente falta de algo. Uma sensação estranha de que está fazendo tudo certo, mas não é o certo para ele. E então ele cresce. Entra num curso de música, faz carreira, viaja o mundo,
tem aplausos, dinheiro, sucesso. Mas dentro dele há um artista sufocado, um sonho calado, um desejo esmagado sob o peso da expectativa. Esse menino não é só uma história. Ele vive em cada pessoa que seguiu o caminho esperado, em cada jovem que entrou numa faculdade por pressão familiar, em cada adulto que continua num emprego insuportável porque é seguro. O pior de tudo, ninguém fez isso por mal. Os pais queriam proteger, os professores queriam orientar, a sociedade queria organizar. Mas no meio disso tudo, você foi programado, como um software rodando sem controle. Comandos dados por outros, executados por você, sem pedir permissão. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas decisões importantes foram tomadas por você e não por você? A gente cresce ouvindo frases como: faça o que te faz feliz. Mas como vou descobrir o que me faz feliz se desde cedo me ensinaram a buscar o que é seguro, respeitável e aceitável? Se você olhar para trás, vai ver que muitas das suas escolhas foram apenas respostas automáticas a estímulos externos. Não existe uma única decisão isolada. Existe um padrão, e esse padrão tem um nome: condicionamento. Então agora você precisa entender uma coisa. O vazio que você sente não é por falta de objetivos, é por falta de autenticidade. Você está tentando encaixar uma alma única num molde fabricado por outros. E enquanto isso, algo dentro de você clama por liberdade. Algo que você até tenta ignorar, mas que sempre aparece nas madrugadas silenciosas. Nos momentos entre um pensamento e outro. No espelho, na solidão, no silêncio. Um sussurro baixo, insistente. Isso é realmente minha vida? Se você sentiu esse aperto no peito, se reconheceu alguma parte dessa história, escreve nos comentários. Essa voz ainda está aí. Porque ela não vai embora. Ela só vai ficando mais alta, até você escutar. Essa voz ainda está aí. Ela não desaparece porque você quer. Ela aparece quando você menos espera. Às 3 da manhã, depois de um dia cheio de produtividade. No silêncio entre as músicas no seu fone. Na pausa entre 2 posts no Instagram. É nesses momentos fugazes que ela vem. Baixa, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Isso é realmente minha vida? E antes que você possa responder, você já mudou de música, ligou a TV, abriu o celular, qualquer coisa para fazer o pensamento ir embora. Mas ele não vai, ele só volta mais forte. Tem uma mentira que a gente carrega sem perceber. A gente acredita que se conquistar mais, terá mais sentido. Se for promovido, se comprar a casa própria, se viajar para algum lugar distante, talvez, só talvez, aquela sensação vá embora. Mas não vai. Porque esse vazio não é falta de algo lá fora. É falta de você mesmo aqui dentro. Imagina alguém que tem tudo. Um emprego estável, uma família amorosa, amigos verdadeiros, um corpo saudável, aparência invejável, viagens marcadas, renda acima da média. Do lado de fora parece perfeito. Do lado de dentro parece vazio. Todo mundo elogia sua força, mas ele sente fraqueza. Todo mundo diz que ele tem sorte, mas ele sente solidão. Todo mundo acha que ele tem tudo, mas ele sente falta de tudo. Esse cara não precisa de mais nada. Precisa de si mesmo de volta. Quantos de nós estamos assim? Com uma vida montada com peças alheias, tentando encaixar nossa alma num quebra-cabeça que nem escolhemos? Quantos de nós postamos sorrisos largos nas redes sociais, mas choramos baixo no chuveiro para ninguém ouvir? Quantos de nós falamos, estou bem, tantas vezes que até nos convencemos disso? O problema não é estar triste. O problema é fingir que não está. Esse vazio não é defeito, é diagnóstico, é o alerta máximo do seu sistema interno. Você está vivendo uma vida falsa. Não estou te julgando, não estou te culpando. Estou te mostrando um espelho, porque a maioria das pessoas vive anos assim, décadas, algumas a vida inteira. Fazem aniversário, ganham presentes, celebram datas importantes, mas nunca celebram a única coisa que importa, de estar presente na própria vida. Então eu te pergunto agora, até quando você vai continuar adiando esse confronto?
Até quando você vai seguir alimentando essa ilusão de felicidade comprada? Porque a verdade é cruel. Se você não encontrar um jeito de voltar para si mesmo, vai passar o resto da vida correndo atrás de algo que não existe. Enquanto a resposta está dentro de você o tempo todo. Se isso tocou alguma parte sua, se você reconheceu a si mesmo nessa história, escreve aqui nos comentários. Eu tô cansado de fugir. Porque fugir cansa, mentir cansa, viver uma meia-vida cansa, e talvez, só talvez, esteja na hora de parar. Eu tô cansado de fugir. Essas palavras dizem mais sobre você do que qualquer currículo ou biografia social. Elas revelam que você já tentou de tudo para preencher esse vazio. Já buscou fora o que só pode ser encontrado dentro. Já correu atrás de títulos, conquistas, relacionamentos, viagens. Mas nada parece durar. Nada parece suficiente. E talvez seja porque você está olhando para o lugar errado. Vamos falar sobre algo que ninguém quer dizer. Você não tem propósito. Pelo menos não no sentido que você imagina. Não existe uma missão secreta te esperando em algum canto do universo. Não há um destino grandioso gravado em sua alma desde o nascimento. E aquela sensação de que você veio ao mundo para fazer algo grande. Às vezes, é só mais uma expectativa alheia disfarçada de chamada interior. O pior, você vive correndo atrás dessa ideia perfeita de si mesmo, achando que vai encontrar alguma resposta mágica. Mas quanto mais procura, mais longe fica. Imagina alguém que passa anos estudando filosofia. Acha que é isso, que essa é a sua vocação. Mas depois de formado, percebe que não sente paixão, sente obrigação, como se estivesse cumprindo um papel que alguém escreveu para ele. Então decide mudar. Faz pós em psicologia, depois coaching, cursos espirituais, meditação, terapias, workshops transformacionais. A cada mudança, a mesma pergunta ecoa. Será que é isso? Será que é aqui que eu pertenço? E a resposta sempre vem, não. O problema não é falta de propósito, é excesso de expectativa. Você foi programado para acreditar que todo mundo nasce com uma missão clara, que basta seguir os sinais, ouvir a intuição, meditar bastante. E um dia, num momento quase cinematográfico, tudo vai se encaixar. Mas e se isso nunca acontecer? E se a busca pelo propósito for justamente o que te mantém perdido? Propósito não é algo que você encontra, é algo que você constrói, lentamente, pacientemente, às vezes sem brilho, sem aplausos, sem frases inspiradoras no Instagram. É na quietude, na repetição, no compromisso com pequenas escolhas diárias que ele começa a surgir. E antes de construir qualquer coisa, você precisa entender uma verdade dolorosa. Você não precisa encontrar seu propósito. Você precisa parar de fugir dele, porque ele não está lá fora. Está nos seus atos, na forma como você cuida de si mesmo, na maneira como responde aos outros, no jeito como enfrenta a dor sem fugir. É ali, no silêncio entre as ações, que ele começa a aparecer. Então agora me responde. Quantas vezes você desistiu de algo único em você por achar que não era grande o suficiente? Quantas vezes ignorou um desejo simples porque achava que tinha que ser algo maior? Quantas vezes negou quem você realmente é, só para tentar caber numa versão idealizada de si mesmo? Eu tô pronto para parar de buscar e começar a viver. Essas palavras carregam um peso enorme, porque dizer isso é admitir que todo esse tempo você esteve fugindo de algo que estava bem perto. Algo que talvez você nem reconheça como importante. A gente passa anos buscando fora o que já existe dentro. Acha que propósito tem que vir com luzes, aplausos, mudanças radicais. Mas muitas vezes ele está ali, quietinho, em coisas que você sempre ignorou, em qualidades que você desvalorizou, em habilidades que você achou pequenas demais para serem significativas. O que você menos gosta em si mesmo pode ser exatamente o que o mundo precisa. É estranho ouvir isso, não é? Mas pense bem, aquela sensibilidade que você chama de fraqueza pode ser empatia profunda. Aquela introspecção que os outros chamam de isolamento pode ser sabedoria. Aquela criatividade que você rotula como distração pode ser genialidade.
Você foi programado a valorizar só o que brilha, o que impressiona, o que vende. Mas o verdadeiro propósito raramente começa com holofotes. Começa no escuro, no silêncio, naquilo que ninguém vê. Imagina alguém que escrevia poesias quando era criança. Era onde ela se sentia viva, dona do próprio universo. Um lugar onde as palavras eram refúgio. Na adolescência começou a ouvir: isso não vai te levar a lugar nenhum. Se quiser ter futuro, estude algo sério. Ela ouviu. Guardou os cadernos. Enterrou a caneta. Anos depois, formada em algo seguro, empregada, com estabilidade, mas sem conexão consigo mesma. Ela não perdeu o dom. Ela perdeu a permissão para usá-lo. E hoje, toda vez que vê alguém escrevendo, sente uma pontada, uma saudade antiga, como se parte dela ainda estivesse esperando para nascer. Quantas pessoas estão vivendo vidas vazias porque desistiram de algo único nelas por acharem que não importava? Quantas vezes você ignorou um desejo por achar que não era grande o suficiente? Quantas vezes rejeitou um talento por achar que era muito simples, não rentável ou muito pessoal? E se eu te disser que justamente nisso está o seu diferencial? Que o mundo não precisa de mais um influenciador, de mais um guru, de mais um especialista. O mundo precisa de você, de verdade. Você não precisa encontrar algo novo para ser quem você veio ser. Você só precisa voltar para dentro, para aquelas coisas que fazia sem querer, que vinham natural, que te davam sentido antes de tudo isso, antes do dinheiro, antes do reconhecimento, antes das redes sociais. Lembra disso? Ainda está lá, só está enterrado sob camadas de auto-julgamento, críticas alheias e expectativas que não são suas. Então agora, olha para dentro, pergunta: o que você costumava fazer que te fazia sentir inteiro? O que você faz até hoje, mesmo sem ninguém saber? O que você nunca aprendeu direito, mas sempre teve curiosidade? Sua vocação não está num título, está no jeito como você respira o mundo. Se alguma dessas perguntas tocou algo antigo em você, escreve aqui nos comentários: eu me lembrei de algo. Porque às vezes, a única coisa que falta para a gente recomeçar é lembrar de quem a gente realmente é. Eu me lembrei de algo. Essas palavras não são só uma lembrança qualquer. É um encontro com alguém que você deixou para trás. Alguém que ainda sabia sentir sem julgar, que ainda tinha curiosidade sem pressão, que ainda fazia por prazer, não por resultado. Mas agora tudo é diferente. Agora cada passo parece carregado de expectativa. Cada escolha pesa. Cada sentimento dói mais do que deveria. E você se pergunta: por quê? A resposta pode te assustar. Porque você tem evitado a única pessoa capaz de responder às suas perguntas. Você mesmo. É mais fácil postar uma frase motivacional do que encarar os fantasmas que você carrega. É mais cômodo ouvir música alta do que ouvir os silêncios dentro de você. É mais seguro manter relações superficiais do que enfrentar a solidão real. Você não está apenas perdido, você está fugindo. Imagina alguém que todas as noites abre o celular assim que termina o dia. Primeiro, redes sociais. Depois, vídeos aleatórios. Série, filme, podcast. Qualquer coisa para não ficar sozinho consigo mesmo. Ele tem medo do escuro, não do quarto vazio, mas da mente vazia. Porque quando o mundo para, ele começa a ouvir perguntas antigas, feridas não cicatrizadas, arrependimentos enterrados. Então ele liga a TV, pega o cigarro, entra em mais uma conversa inútil só para não ter que olhar para dentro. Não é hábito, é sobrevivência, de quem teme o confronto com sua própria alma. Quantas vezes você fez isso também? Quantas vezes ocupou seu tempo com distrações para não ter que sentir o que realmente estava sentindo? Quantas vezes ignorou um pensamento incômodo porque sabia que ia te levar para algum lugar doloroso demais? Você não é fraco por fugir. Você é humano. Mas humanidade também significa coragem. Coragem para olhar para si mesmo, mesmo que doa. O problema não é a dor. O problema é que você aprendeu a fugir dela. Quando criança, chorava e alguém dizia, não chora. Quando adolescente, sentia raiva e ouvia, não fica nervoso.
Hoje sente vazio e a solução é sempre a mesma: preencher. Com comida, com trabalho, com sexo, com drogas, com likes. Qualquer coisa para não ter que parar, para não ter que encarar, para não ter que mudar. E então um dia você acorda, cansado, vazio, cheio de tudo, menos de si mesmo, e percebe: toda essa fuga foi só adiamento. Adiamento de um encontro necessário, com você mesmo, com suas sombras, com suas verdades. E talvez, só talvez, seja a hora de parar de correr. Se esse vídeo chegou até você agora, se você reconheceu parte de si nessa história, escreve aqui nos comentários: eu tô cansado de fugir de mim. Porque a única forma de voltar para si mesmo é admitir que você saiu e que agora você quer voltar. Eu tô cansado de fugir de mim. Essas palavras dizem mais sobre você do que qualquer selfie perfeita ou post motivacional. Elas revelam que você já tentou de tudo para parecer bem. Já usou sorrisos como escudo, frases inspiradoras como curativo e produtividade como justificativa. Mas por trás de cada "tô bem", há um grito silencioso, um pedido de socorro que ninguém vê. Porque você não está apenas perdido, você está disfarçado. Você tem medo de mostrar quem realmente é. Medo de ser julgado, rejeitado, mal compreendido. Então criou personagens, versões editadas de si mesmo. A pessoa forte, o exemplo de família, o profissional impecável, o amigo animado, a alma sábia. Cada uma dessas máscaras serve a um propósito: proteger você da dor de ser visto de verdade. Só que nenhuma delas te protege da pior dor de todas, a de não reconhecer mais quem você realmente é. Imagina alguém que todos acham incrível. Tem carisma, inteligência, carreira sólida, posta fotos lindas, faz piadas rápidas, sempre parece no controle. Todo mundo acha que ele tem a vida perfeita, mas nas madrugadas silenciosas, ele encara o teto sem dormir. Chora baixo para ninguém ouvir. Finge que está tudo bem até para si mesmo. E quando alguém pergunta como você tá, ele responde com o mesmo sorriso de sempre: tô bem, só cansado. Ele não mente por maldade, mente por sobrevivência. Porque se parar de fingir, terá que enfrentar a única coisa que ele mais teme: a verdade. Quantas vezes você fez isso também? Quantas vezes vestiu uma cara feliz para esconder o desespero interno? Quantas vezes engoliu um choro para não assustar os outros? Quantas vezes riu alto para abafar o silêncio que te sufoca? Você não está sozinho. Todo mundo faz isso. Mas nem todo mundo percebe o preço que paga. Essas máscaras são confortáveis. Elas nos dão aprovação, aceitação, reconhecimento. Mas com o tempo elas viram prisões. Porque quanto mais você finge, menos sabe quem é. E quanto menos sabe quem é, mais precisa fingir. É um ciclo cruel, onde você se perde de si mesmo aos poucos, sem barulho, sem drama, só com o coração cada vez mais distante do próprio dono. E então vem aquela sensação estranha, aquela em que você olha para a foto e não se reconhece, em que alguém te elogia e você sente culpa, porque sabe que está mentindo, em que você ri junto com os outros, mas por dentro chora. É nesses momentos que sua alma grita: chega, pare de fingir. Mas você ainda tem medo. Medo de tirar as máscaras. Medo de ver o que está escondido embaixo delas. Medo de descobrir que talvez você tenha esquecido quem realmente é. Se você se reconheceu nisso, se sentiu essa dor sem querer sentir, escreve aqui nos comentários: eu tô pronto para tirar a máscara. Porque às vezes a maior coragem não é mudar de vida, é simplesmente parar de mentir para si mesmo e permitir-se existir, sem precisar fingir. Eu tô pronto para tirar a máscara. Essas palavras carregam peso. Não são só uma decisão, são consequências. Porque tirar a máscara não é só se libertar, é se expor, é enfrentar o que você evitou por anos, é olhar para a cara que escondeu até de si mesmo. E isso dói, não no sentido ruim, no sentido necessário. Vamos falar uma coisa que ninguém quer ouvir. Mudança de vida não é bonita,
Não vem com trilha sonora inspiradora. Não tem filtros. Não tem frases motivacionais no Instagram. Mudança de vida é suja, é dolorida, é confusa, é perder amigos que não entendem você mais, é chorar por coisas que antes nem pareciam importantes, é errar, muito, é voltar atrás, 2, 3 vezes, é passar por dentro da própria escuridão, sem garantia de que vai sair do outro lado. Imagina alguém que, após anos fingindo, decide parar. Desiste do emprego que todos achavam perfeito. Termina um relacionamento vazio. Deixa de seguir as redes sociais que só alimentavam comparações. No começo parece liberdade. Depois vem a ressaca. A solidão bate forte. A insegurança grita alto. As perguntas começam a surgir. Será que eu fiz certo? Será que agora tudo vai melhorar? Será que eu estou fazendo tudo errado de novo? Ele não dorme. Tem crises. Chora por coisas pequenas. Fica dias sem sair de casa. E então quase desiste. Até que, um dia, ele acorda e percebe. Pela primeira vez em muito tempo, ele está sentindo tudo, mesmo sendo dor, mesmo sendo caos. É real. Quantos de nós desistem antes de sentir isso? Quantos param no meio da transformação porque acham que já deviam estar melhores? Quantos fogem da mudança porque esperam que ela seja leve, tranquila, sem conflitos? Transformação não é subir uma escada, é cair num poço, é se perder, é se quebrar, é reconstruir, pedaço por pedaço, sozinho, sem aplausos, sem validação externa. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa ter coragem para encarar a bagunça. Porque crescimento verdadeiro não acontece quando tudo está organizado. Acontece quando você pisa no escuro e segue andando. Quando você aceita que vai errar, que vai sofrer, que vai duvidar, mas mesmo assim, continua. Então me diz, você está preparado para isso? Para essa jornada sem garantias? Para esse caminho sem mapa? Porque se estiver, você vai precisar encarar a maior barreira de todas. Não é o mundo, não é o passado, é você mesmo. Com todo o medo que insiste em te manter onde você não pertence. Se você entendeu que mudança não é fácil, mas ainda assim quer seguir, escreve aqui nos comentários. Eu vou continuar mesmo que doa. Porque a única forma de viver sua própria vida é ir até o fim. Mesmo sem saber como vai terminar. Eu vou continuar, mesmo que doa. Essas palavras são mais do que uma promessa. São um compromisso, um acordo silencioso com você mesmo de que vai parar de fugir, de que vai encarar o que está escondido. Mesmo que isso te machuque, mesmo que isso mude tudo, porque tem algo dentro de você que já sabe. A maior parte da sua dor não vem de fora. Vem da negação de quem você realmente é. Você tem medo, não do futuro, não do fracasso. Você tem medo de olhar para si mesmo e não gostar do que vê. Tem medo de descobrir que as máscaras eram mais confortáveis do que a verdade. Tem medo de perceber que talvez você nem se reconheça mais. E pior ainda, tem medo de que ninguém goste do que encontrar junto com você. Imagina alguém que passa anos buscando respostas. Faz terapia, lê livros, medita, faz retiros espirituais, busca gurus, mestres, ensinamentos antigos, e então, em um momento de silêncio total, ouve uma voz dentro de si, baixa, verdadeira, inegável. É isso que você é. E ele sente um frio, um aperto, uma vontade imensa de voltar atrás. Porque aquela voz não dizia o que ele queria ouvir. Ela dizia o que ele precisava, sobre suas falhas, sobre suas feridas, sobre seus desejos reais, sobre quem ele realmente é, sem filtros, sem justificativas, sem histórias para contar aos outros. Quantos de nós fazemos isso? Quantas vezes evitamos nos confrontar por medo do que vamos encontrar? Quantas vezes corremos para distrações porque sabemos que, se ficarmos sozinhos por muito tempo, vamos ter que responder para nós mesmos? Você não tem medo de mudar. Você tem medo de descobrir que já deveria ter mudado há muito tempo e que agora não pode mais adiar. O problema não é o desconhecido. O problema é o conhecido que você não quer aceitar.
Porque quando você finalmente encara quem você é, não pode fingir mais, não pode culpar os outros, não pode seguir sem responsabilidade. E isso assusta, porque viver com consciência dói, mas viver na mentira dói mais. Então agora me pergunta, você está preparado para esse encontro? Para essa conversa dura com você mesmo? Para esse confronto com a sua própria alma? Porque se estiver, você vai precisar fazer a única escolha que realmente importa. Não a escolha do caminho, a escolha de seguir, mesmo sem saber para onde, mesmo sem garantias, mesmo com medo. Se você sentiu essa verdade aqui dentro, escreve nos comentários. Eu tô pronto para me enfrentar. Porque a única forma de viver sua própria vida é começar a assumir responsabilidade por ela. Do começo ao fim, mesmo que doa, mesmo que mude tudo. Eu tô pronto para me enfrentar. Essas palavras não são só coragem, são compromisso, um pacto consigo mesmo de que você cansou de viver no piloto automático, de seguir caminhos que não escolheu, de usar máscaras para esconder quem você realmente é. E agora, você vai ter que decidir, porque a verdade é essa. Você pode continuar como está, pode seguir fingindo que tudo está bem, que a vida é isso mesmo, que talvez não tenha jeito, que as coisas nunca vão mudar de verdade. Pode continuar postando sorrisos largos, frases inspiradoras, stories perfeitos. Pode continuar dizendo, tô bem quando alguém pergunta. Pode continuar adiando esse encontro com você mesmo. Mais um ano, mais 5, mais 10. Ou pode parar agora, neste exato momento, e assumir o controle da sua própria história. Imagina alguém sentado sozinho num quarto escuro. Silêncio total, nenhum estímulo. Nenhuma distração, só ele e seus pensamentos. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele respira fundo e diz, é hora. Não há música, não há aplausos, só a decisão silenciosa de começar de novo, de assumir responsabilidade, de olhar para dentro, de se reconstruir, do zero, sozinho, com medo, mas determinado. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a procurar. Você não precisa ser forte todos os dias. Você só precisa continuar, mesmo nos dias em que desistir parecer mais fácil. Você não precisa ter uma vida perfeita. Você só precisa ter uma vida verdadeira. E isso começa com uma única coisa: escolher você, priorizar sua paz, assumir o comando, parar de fugir, começar a viver. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia que precisava ouvir isso. Então eu te pergunto, você está realmente vivendo a vida certa? Ou está apenas repetindo uma história escrita por outros? Se este vídeo tocou alguma parte sua, se você sentiu qualquer tipo de despertar, escreve aqui nos comentários. Eu tô aqui. Não para provar nada para ninguém, apenas para marcar o início de algo novo. Para dizer ao universo e a si mesmo que você decidiu parar de fugir e começar a viver de verdade.